Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos relacionados agora especificamente ao assunto de álgebra, bem clássico no ensino fundamental, no 8º ano, também aparece no ensino médio, com muitas aplicações também no ensino superior. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas aplicações relacionadas ao que a gente chama de estruturas algébricas. Eu posso utilizar a álgebra para escrever algumas ideias genericamente e a gente vai fazer dois movimentos nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma aplicação de como eu posso começar a utilizar letras para generalizar e resolver alguns problemas matemáticos. E logo em seguida eu vou falar especificamente sobre equação numa linguagem de fração, para a gente pensar um pouquinho nas relações de linguagem. Como é que eu posso construir e resolver algumas equações utilizando alguns princípios de escrita para ajudar a gente a resolver qualquer tipo de equação escrita no contexto algébrico? Eu vou começar, pessoal, então analisando um problema com vocês. Então aparecendo aí na tela o seguinte problema. Na classe de Rodrigo, 50% dos alunos têm menos de 13 anos de idade. 35% tem de 13 a 14 anos e 6 alunos têm mais do que 14 anos. Quantos são os alunos dessa classe? Então vamos pensar na solução, está aparecendo aí para vocês, pessoal. Então, alunos com 13 anos representam 50%, como dizia o problema. Alunos que têm de 13 a 14 anos, 35%, também é uma informação que o próprio problema nos traz. Alunos com mais de 14 anos, então nós temos 6 alunos. Então, como diz ali, o total de alunos da classe corresponde, a gente sabe que o total corresponde a 100%. Assim, 6 alunos corresponde a 15%. 6 alunos corresponde a 15%. Por que 15%, né, pessoal? Porque eu fiz 100% menos 50%, que eram os que tinham 13 alunos, e menos os 35%, que eram aqueles de 13 a 14 anos, né? Então, para chegar a 100%, faltava ainda os 15 que a gente acabou de analisar ali. Então, vamos organizar esses dados numa tabela. Eu sei que 6 alunos corresponde a 15%. Eu quero saber quanto equivale 100%. E esse 100% eu estou chamando de x. Então, é uma regra de 3 simples, né, pessoal? Obtemos, então, a seguinte equação. 6 dividido por x, 15 dividido por 100, resolvendo isso aí, como vocês sabem, é uma regra de 3, multiplica em x, né? Então, 15 vezes x é 15x, 100 vezes 6, 600. Então, fazendo a resolução ali, dividindo por 15 ambos os lados, a gente tem 600 dividido por 15, que é 40. Então, a gente sabe que o total de alunos é 40. Eu posso fazer verificação, que é uma coisa bem clássica dentro das resoluções de equação. Então, eu posso fazer 50% de 40, é só fazer 0,5, né? Transformei 50% em número decimal, então 0,5 vezes 40, que é 20. Então, eu sei que os alunos que têm 13 anos, que são alunos que têm 13 anos, que corresponde a 50%, são 20 alunos. 35% é a mesma coisa, então eu fiz 0,35 vezes 40, são 14 alunos que têm de 13 a 14 anos, e eu sabia que os que tinham mais de 14 era 6, então eu posso pegar e simplesmente somar e verificar se deu certo, né? Então fica 20 mais 14 mais 6, que é igual a 40, que é verdadeiro. Logo, então o número de alunos da classe de Rodrigo é realmente 40, fazendo a análise, né, de todos os valores de porcentagem que a gente acabou de analisar nesse problema, e nós vimos que somando realmente a resposta final é 40. A gente acabou de ver uma aplicação bem simples e rápida utilizando, para achar o valor de x especificamente, a gente utilizou, para a escrita desse problema, a gente usou a letrinha x, mas poderia ter usado outra letra, que é bem característico dentro da álgebra, a gente usar letras diferentes, mas a que a gente mais utiliza realmente é x. Esse problema é interessante porque a gente já aplicou a noção de regra de 3, que é um cálculo muito famoso, é um cálculo muito utilizado dentro da matemática. A gente já fez um vídeo sobre regra de 3, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem tiver curiosidade e querer saber mais sobre regra de 3, eu vou deixar um vídeo, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre esse cálculo muito importante dentro da matemática e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês lá dar uma olhadinha.
Depois, então, de analisar esse problema mais prático, eu gostaria de analisar essa equação que aparece aqui no quadro com vocês, pessoal. Aqui, o objetivo é vocês analisarem junto comigo como é que eu faço o processo de cálculo, efetivamente, de como resolver, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, ó, 1 menos x menos 2 dividido por 4 igual a 2 menos x menos 3 dividido por 3. Observem que em ambos os lados eu tenho fração. Ou seja, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver essa equação se ela está escrita nesse formato? A primeira coisa que a gente tem que fazer e pensar é o seguinte: se eu tenho uma fração, aqui eu tenho 2, é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? Então não muda a escrita, e aqui também é como se eu tivesse 1. Como eu tenho que colocar tudo numa base só, eu tenho que colocar isso tudo numa mesma base, para eu conseguir fazer a continuação dessa equação. O que significa colocar na mesma base? Esses valores 1, 4, 1 e 3, eu escrevo utilizando a ideia de mínimo múltiplo comum. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum de 1, 4, 1 e 3, a gente sabe que é 12. Mas eu poderia fazer todo aquele processo, dividir por 1, de mínimo múltiplo comum, certo? Então, como é que eu continuo isso aqui, pessoal? Eu coloco todos na mesma base, que é 12. Igual, copio novamente, aqui o 12. Como é que eu faço agora? Eu utilizo aquele princípio de soma, subtração, de fração que a gente está acostumado já a fazer, que é pegar este valor que é o mínimo, dividir pelo valor de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou seja, 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, eu sei que aqui a primeira parte é 12. Continuando. 12 dividido por 4 é 3. Então eu tenho que multiplicar esse valor, que é o 3, que eu achei na divisão de 12 dividido por 4, pelo valor de cima. Então fica menos 3 vezes o x menos 2. Eu poderia ter feito a multiplicação direto já, mas eu vou fazer passo a passo para ser mais fácil para vocês acompanharem. Então, ó, peguei esse e dividi por esse e multipliquei pelo de cima. Ele ficou aqui na frente do parênteses ainda, ó. Depois, no próximo passo, a gente vai fazer aqui a propriedade distributiva. Vou para o lado esquerdo, vou continuar, ó. Para o lado direito da equação. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 2 é 24. Menos 12 dividido por 3. 4. Eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. Vou colocar o 4 aqui na frente, ó. Menos, que é esse menos aqui, 4 e x menos 3. Bom, como eu estou diante de uma igualdade, eu posso eliminar esses dois 12 aqui, porque eu tenho um 12avos no lado direito e um 12avos no lado esquerdo. Então, como é uma balança de prato, eu posso tirar os dois, que a igualdade vai continuar verdadeira. Bom, continuando, pessoal. Fica então 12, que é esse valor aqui de cima. Agora eu vou fazer a distributiva. Menos 3 vezes x, menos 3x. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou multiplicando o menos 3 por tudo que está dentro do parênteses. Então, ó, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos é mais. Então, fica mais 6, igual. Então, ó, menos 3 vezes menos 2, mais 6. Vou continuar no lado direito. 24. Menos 4 vezes x é menos 4x. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12. De novo, tomem cuidado nesse passo a passo aqui, pessoal. Porque menos com menos é mais. Aqui acontece muito erro, tá? Então, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. O que eu faço agora, pessoal? Uma coisa também bem comum dentro da matemática. Dentro dessas resoluções de equação, eu vou colocar todas as letras do lado esquerdo e os números do lado direito trocando o sinal. Então, ó, aqui no lado esquerdo eu já tenho menos 3x. Então, menos 3x. Ó, do lado direito eu tenho o menos 4x, que vai trocar de lado, vai ficar mais 4x. Igual. Vou continuar. De número eu tenho no lado direito 24, mais 12. Então, ó, esses dois eu não preciso mudar de sinal porque já estão no lado direito. E eu tenho aqui, ó, menos 12, que vai para lá, né? Menos 12. E eu tenho também o 6 positivo, que vai ficar menos 6. Bom,
Esse 6 positivo foi para lá, menos 6, agora eu só tenho letras no lado esquerdo e números no lado direito. Então, menos 3x mais 4x é o próprio x, igual. Eu sei que menos 12 mais 12, esses dois aqui dá 0. 18, aliás, 24 menos 6, eu sei que é quanto, pessoal? 24 menos 6 é o tal do 18. Ou seja, o valor de x dessa equação, a resposta final é 18. Como a gente fez no exemplo prático, eu poderia tirar a prova real. Como é que eu faria? Eu colocaria esse x igual a 18 no lugar do x e iria continuando fazendo os processos de cálculo. No final, se está correto, teria que aparecer uma relação de igualdade verdadeira. Ou seja, o mesmo número após o processo de cálculo que aparece no lado esquerdo, ele precisa também aparecer no lado direito, ou seja, formar uma relação de igualdade verdadeira. Então, esse é um problema bem clássico envolvendo fração e resolução de equação. Nesse caso, a resposta x igual a 18. Como eu falei, esse exemplo que a gente acabou de fazer no quadro é mais para a gente ver como é que a relação da linguagem funciona para a gente resolver uma relação de igualdade mais complexa, um pouco mais difícil. E como a gente consegue construir um caminho para que no final a gente encontre a resposta que seja correta nessas relações de igualdade. Então, a primeira parte a gente fez um problema mais prático e na segunda a gente trabalhou mais com a relação de linguagem. As duas vertentes a gente vai trabalhar com bastante detalhes para vocês terem um conhecimento bem completo, tanto das relações de linguagem como nas relações de resoluções de problemas práticos. A aplicação nossa de hoje, que vai aparecer logo em seguida, é mais com relação à análise de linguagem. Então agora vai aparecer para vocês algumas aplicações relacionadas à resolução de equação, nesse caso são relações de equação do primeiro grau, e logo em seguida vai aparecer o gabarito. Então, se vocês tiverem dúvidas, como sempre, vocês podem deixar nos comentários sobre a resolução desses problemas, que vai ter o gabarito lá no final. Se tiver dúvidas, deixem nos comentários que eu vou ajudar vocês nos próprios comentários. Um grande abraço a vocês, pessoal, bons estudos aí. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e a gente se vê por aí. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.